Galera, ontem a gente viu que o multiplexador ele é um conjunto universal. Como que a gente demonstrou isso? Igualando a esse conjunto universal, né? O AND e o NOT, que a gente fazia a NAND e conseguia implementar qualquer coisa em cima disso. Tá certo? Beleza? E ficou de tarefa de casa para vocês. Ah, Brisamar, perdão. Ah, tá gravando. Já vi aqui no cantinho. Eu ia dizer, Brisamar, esqueci de falar para gravar, mas ele já tinha se adiantado. Obrigado. Então, o que é que, só retornando ao raciocínio, né? O que é que a gente fez? A gente demonstrou um conjunto universal anterior, que a gente já tinha conhecido, que é a AND e a NOT, de maneira que, se o multiplexador consegue implementar isso, consegue implementar qualquer outro circuito combinacional. E a gente começou a brincar com isso, implementando alguns circuitos. Não foi? A gente desenhou lá no Paint e tal, fizemos aquelas caixinhas, substituir, essa caixinha aqui equivale a essa porta NOT, a gente começou a colocar e tal, e começamos a brincar. E passei tarefa para casa para vocês para começar a trabalhar com isso, tá certo? Eu já conversei com alguns de vocês aí um pouco antes da aula e tal, que conseguiram fazer, tiveram um pouco de dificuldade, mas a verdade é o quê? O método de substituição direto do multiplexador com portas lógicas, ele não é eficiente. Ele é trabalhoso, né? E normalmente não é otimizado, no sentido que você vai precisar de muitos multiplexadores. Não é verdade? O Brisamar até fez uma pergunta antes da aula, tentando buscar já direto a porta OU, né? Ao invés de ficar fazendo tudo porta NAND, já buscando uma solução para isso, né? Tentar colocar menos coisa em relação, ao invés de transformar uma NAND numa OU, buscar direto a OU do multiplexador. E o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver que existe outra forma de implementar os circuitos baseados no multiplexador, sem ser a substituição direta das portas lógicas, tá certo? A esse procedimento dá-se o nome de decomposição de Shannon, ou em alguns livros você encontra como árvores multiplexadoras, que esse nome vai fazer sentido quando a gente vê o resultado daqui. Beleza, pessoal? Até aí tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, então. Então, o que é que as árvores multiplexadoras, a decomposição de Shannon, ela fala? Ela fala o seguinte, ó, você pode fazer o circuito com o multiplexador, vou colocar aqui entre aspas, tá, pessoal? De trás para frente. O que é isso? O que é que faz de trás para frente? Sabendo a expressão que a gente quer obter, a gente vai decompondo essa expressão em expressões menores, cada vez menores, até que nos restem apenas variáveis simples, né? Ou constantes, ou seja, são as variáveis do qual o sistema depende, ou constantes, uns e zeros que vão estar nas entradas dos multiplexadores, né? E como é que se faz isso? Com a seguinte equação, tá certo? Que foi o que eu usei, Brisamar, para descobrir aquela resposta para a tua pergunta quando a gente estava aqui antes. Será que dá para fazer só com um? Aí eu fiz rapidamente, opa, dá, eu não estava vendo da outra maneira, de substituição direta. Mas quando eu fiz a decomposição de Shannon, eu vi que dava. Aí foi que veio a propriedade da absorção, né? Só uma coisa à parte aqui que a gente estava conversando antes da aula. Mas, enfim, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, se você tem essa expressão aqui, tá certo? Na saída do multiplexador, e se você tem essa variável aqui na entrada seletora do multiplexador, qual é a entrada seletora, pessoal? É essa daqui de baixo, ó. Deixa eu pegar o multiplexador 2. Essa entrada aqui, ó. Beleza? Era o A que a gente chamava, né? Alguns livros chamam S. Aqui, eu prefiro o A, mas nessa bibliografia aqui que eu utilizei para pegar essas figuras, ele chama como seletora, né? Se essa variável x0 tiver na minha entrada seletora do multiplexador, isso vai equivaler como se eu tivesse a decomposição da função todinha quando x0 assume o valor 1 e a decomposição da função todinha quando x0 assume o valor 0. Ou seja, como eu tenho essa função todinha quando x0 assume o valor 1 end x0, a função todinha quando x0 assume o valor 0 end x1, são justamente o resultado das entradas de dados do multiplexador, dessas duas entradas aqui, ó. Não é verdade? Porque o resultado na saída não é esse vezes a variável quando recebe o valor 0, ou esse e o valor da variável que recebe o valor 1, não é isso? A operação do multiplexador não faz isso? Pois então, ele tomando
tomando, usando essa lógica, ele diz o quê? Ele diz o seguinte, ó, se eu tiver uma expressão aqui, na saída do multiplexador, eu escolho uma variável que vai ficar aqui na seletora e eu obtenho duas expressões menores no qual não conta essa variável. E eu vou fazendo isso até obter as expressões mais simples possíveis, que são constantes ou as variáveis puras. Tá certo? É mais fácil a gente ver funcionando do que defini-la simplesmente com essa característica básica da nossa função do multiplexador. Tá certo? Mas o que é que eu quero ficar na cabeça de vocês? Você escolhe uma variável para ficar na entrada seletora e você vai ter duas funções mais simples nas entradas de dados. E você vai repetir esse processo até que você tenha apenas dados simples. Tá certo? Ou seja, se você tem uma função aqui que depende de N variáveis, escolhe uma variável para vir para cá, aí aqui é a mesma função, onde você substitui a variável que você colocou aqui por 1, e aqui é a mesma função, onde você substitui por 0. Tá certo? Pessoal, só um detalhe. Ó, aqui ele está chamando aqui, ó, é 1 e é 0 aqui. Beleza? Normalmente eu gosto de chamar o E0 em cima, né? Para ficar na ordem. Mas em alguns livros ele está assim, ó. Só a posição. Por isso que é bom indicar aqui, ó, quem é o canal 1, quem é o canal 0. Tá certo? E se você for fazendo esse processo repetidas vezes, você vai obtendo expressões cada vez menores, até que você tenha apenas constantes e as variáveis puras. E é por isso que se dá-se o nome de árvores multiplexadoras, né? Porque isso é como se tivesse uma raiz aqui comum e ela vai crescendo em ramos. Tá certo, pessoal? Vamos mostrar um exemplo para que a gente possa tentar entender melhor o que é que está acontecendo. Perfeito? Olha aqui, ó. Eu vou tentar desenhar direto aqui no PDF, pessoal, para a gente não ter que trocar aqui e dar o problema que está dando no Skype, tá? Então, olha o que é que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa expressão aqui, ó. Beleza? Qual é a expressão? x3 end, né? Abre o parênteses. x1 ou x2, x0. Então, ela é uma função de 4 variáveis, né? Ela depende de x0, x1, x2, x3. Então, se eu fosse implementá-la da primeira forma que a gente viu na aula passada, eu ia ter que fazer um multiplexador de porta ou aqui, um multiplexador de porta ou aqui, ia ter que fazer um multiplexador de porta end aqui, outro multiplexador de porta end aqui. O que a decomposição de Shannon diz? A decomposição de Shannon ela diz o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um multiplexador. Certo? Então, aqui, ó, entrada 0. Eita, mas é ruim de desenhar aqui. Vou tentar mudar para o Paint, pessoal. O que é que eu tenho, ó? O que é que eu quero fazer? Eu quero implementar essa função aqui, ó, através de multiplexadores. Não é isso? Beleza? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó. Se eu tivesse um multiplexador aqui, onde esse aqui, ó, é a entrada 0. Eita, caceta. Entrada 0. E entrada 1. Tá certo? Beleza? Aqui é o seletor. S. Certo? E aqui é a saída do meu multiplexador. Perfeito? O que é que a decomposição de Shannon dá para a gente? É como se você fizesse, implementasse essa função de trás para frente. Você tem o que é que você quer e vai quebrando essas funções em funções menores de termos mais simples, né? Então, ó, se eu tiver aqui na saída essa expressão... Opa, vou tirar isso aqui que está parecendo um barrado. Não tem barrado, não. Então, ó, se eu tiver aqui na saída nessa expressão, eu vou escolher uma dessas variáveis para entrar aqui na seletora. Tá certo? Né? No exemplo lá, quando a gente tratou disso, a gente usou o x0, mas não é obrigatório ser o x0 não, tá, pessoal? Mas eu vou pegar o x0 aqui. A gente vai fazer com várias... Vou pegar esse x0, ó, e vou colocar bem aqui, ó.
Perfeito? O que é que isso significa? Que aqui eu vou ter outras duas funções, F1 e F2, né? Ou, perdão, F0 e F1. Tá certo? Onde essas funções dependem das variáveis, onde a variável que eu coloquei aqui, como é no canal é zero, eu vou substituir pelo valor zero a minha variável. E aqui eu vou ter todas as variáveis, e aqui eu vou substituir a variável que eu botei aqui pelo valor 1. Quer ver? O que é que acontece com essa... Opa! O que é que acontece com essa função aqui quando x0 for igual a zero, pessoal? Coloquem aí no chat. Quando x0 for igual a zero, o que é que resulta isso aqui? x1, x3. Todo mundo concorda com o Brisamar ou não? Opa, tem uma dúvida. Vamos fazer, então. Prestem atenção, ó. Então, o que é que acontece, ó? Quando x0 for zero, significa que esse cara aqui é zero. Vocês estão vendo? Então, tem o zero em de x2, né? 0 em de x2 dá zero. Não é verdade? Então, isso aqui, ó, é zero. Perfeito? x1 em de zero é o próprio x1. Não é, pessoal? Então, ó, deixa eu melhorar aqui, botando a ilustração transparente. Então, aqui eu vou ter x1, x3. Significa que essa função aqui, ó, ela vai ser a função x1, x3. Beleza? O que é que acontece com aquela função lá quando x0 assume o valor 1? O que é que acontece? Hein, pessoal? Coloquei no chat. Quando x0 assume o valor 1, ó, aqui vai ficar x2, né? Isso vai ficar... Alguém já fez o produto? Ó, x3, x1, x1, x2. Mas eu posso deixar também... Fazer isso aqui, porque eu estou com preguiça de digitar. Eu posso também só fazer aqui, ó. Se x0 for 1, a minha expressão vai ser essa, não vai? Sim ou não? Então, ó, essa função aqui, ó, vai ser essa função. Tá certo? O que é que isso aqui diz? Para eu ter essa função aqui, eu tiver um multiplexador que a entrada seletora é x0, eu teria que ter, para ter essa função aqui na saída, eu teria que ter x1, x3 aqui, e x3, x1, x2 aqui. Beleza? Mas isso aqui ainda são funções complexas. Não é verdade? Não são funções simples. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui de novo. Vou pegar aqui, ó, e vou colocar outro multiplexador aqui, ó. A saída do multiplexador. Colocar outro multiplexador aqui, onde aqui a expressão agora já é uma expressão mais simples, né? Ó, x3, x1. E essa daqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar outro multiplexador, ó, e vou colocar aqui. Tá certo? Onde aqui na saída desse multiplexador já é uma expressão também um pouco mais simples, não tão complexa quanto aquela primeira. Não é isso, ó? Perfeito? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher uma variável aqui para sair para cá. Beleza? Vamos escolher x1. Pode ser? Então, aqui, ó, eu vou colocar x1. Perfeito? Vou colocar de preto para ficar mantendo aqui. Tranquilo? Então, o que é que acontece? Para esse cara aqui ser x3, x1, com x1 estando aqui, quem é que tem que estar aqui nas entradas do multiplexador? Aqui, ó, como aqui é 0 e aqui é 1, não é isso? Aqui é essa expressão quando x1 assume o valor 0, e aqui vai ser essa expressão quando x1 assume o valor 1. Então, vamos lá. Quando x1 assume o valor 0, quem é que dá esse resultado aqui, galera? Todo mundo concorda com o Israel? Quando x1 assume o valor 0, eu vou ter x3 em de 0, e esse valor vai ser 0. Sim ou não?
Vocês estão conseguindo ver isso aí, pessoal? Sim, só o Brisamar e o Israel. O resto conseguiu perceber, galera? Beleza, finalmente. Vocês estão aí. Eu pensei que era um robô. E aqui, quem vai ser o valor? Aqui vai ser x3, x1. Tá certo? Quando x1 assumir o valor 1. Quando x1 assumir o valor 1, quem vai estar aqui? Coloquem aí para mim, galera. Quando x1 assumir o valor 1, quem é que vai ser esse cara aqui? x3, perfeito, né? Então, vou ter x3 em de 1, que vai dar o próprio x3. Notem o que aconteceu aqui, pessoal. Ó, aqui na entrada do multiplexador, eu tenho as variáveis puras e constantes, não é isso? Então, significa que esse ramo da árvore aqui acabou. Eu não preciso mais continuar decompondo. Aqui eu cheguei na forma mais simples desse ramo. Vou trabalhar agora só nesse ramo aqui. Beleza? Então, ó, aqui eu posso colocar aqui também x1. Do mesmo jeito lá de cima. Mas eu vou colocar diferente. Quero colocar aqui x2. Quem é que vai ser aqui o E0? Vai ser aqui no E0 e quem é que vai ser aqui no E1? Façam aí para mim. Coloquei aqui x2, viu, galera? A expressão é essa, né? x3, x1 ou x2. Quem vai estar aqui no E0 quem vai estar no E1? No E0. A Laís colocou aqui, ó, x3, x1. É verdade, né? Ó, isso aqui vai ser 0 aqui dentro, ó, vai ficar x3, x1. Beleza, no E0, x3, x1. Ótimo, joia. Em E1, quando esse cara aqui for 1, presta atenção. Ó, em E1, x2 vai assumir o valor 1, né? Dentro desse parêntese, 1 ou alguma coisa. Dá o quê, pessoal? 1. Então, eu vou ter x3 em de 1, que é o próprio x3. Beleza? Tranquilo? Acontece, ó. Esse ramo aqui, ó, tem a variável pura. Mas esse aqui ainda é uma expressão, né? Tem uma end aqui no meio, não é verdade? Então, esse aqui vai precisar de mais outro multiplexador. Vou ter outro multiplexador aqui. Beleza? Onde a expressão aqui agora é x3, x1. Uma expressão bem simples. Perfeito? Vamos usar agora aqui x3, certo? Quem é que vai estar nas entradas E0 e E1? Façam aí para mim. Quem é que vai estar aí nessas entradas? E0 e E1. Quando x3 assumir o valor 0, vai dar 0 em de alguma coisa, que dá 0. Ótimo. E quando x3 assumir o valor 1, todo mundo consegue enxergar isso aí, pessoal? O Brisamar colocou aqui, ó, 0 e x1. Beleza? Todo mundo consegue enxergar isso aí? Olha, preste atenção aqui. Ó. Aqui eu tenho apenas constantes e a variável pura, normal. Então, significa que esse circuito aqui já é o circuito final. Ele implementa a minha função x3, x1, x2, x0. Beleza? Pronto. Como é que aconteceu esse cara aqui, ó? Olha o que é que aconteceu. Aqui eu tenho essa expressão, né? x3, x1, x2, não é isso? Se eu coloquei aqui x2 para cá, aqui é quando x2 assume o valor 0 e aqui é quando x2 assume o valor 1. Beleza? Vamos fazer aqui a expressão quando x2 assume o valor 0. Fica x3, end, não é isso? x1 ou 0. Beleza? Então, ó, alguma coisa ou 0 é alguma coisa, não é isso? Perfeito? Então, aqui eu vou ter apenas x3, x1. Propriedade da porta ou. Beleza? Então, aqui, ó, x3, x1, quando ele assume o valor 0. E quando ele assume o valor 1? Tá. Olha, isso aqui, ó, x1 ou 1, qualquer coisa ou 1 é 1. A porta ou não basta que uma das entradas seja 1 para o resultado ser 1, não é verdade? Então, ó, esse 1 aqui já me garante que o resultado dessa ou vai ser 1. Então, o resultado disso aqui vai ser x3 em de 1, que vai ser o próprio x3. Beleza? Tranquilo? Aí, opa, aí eu perdi a última. Tá certo, pessoal? Eu pensei que ia conseguir voltar com o desenho, mas quando eu escrevi isso aqui,
Falhou. Beleza? Então tem essa última aqui, né? Que você bota x3, aí fica 0 x1, tá certo? Tranquilo? Que é esse mesmo aqui, ó. Opa, olha aqui, ó. A gente já tinha até feito aqui, ó. Só que aqui eu tinha colocado... Aqui eu tinha colocado x1. E eu tenho que colocar x3. Pronto, é. Eu coloco aqui, ó. Como a gente fez da primeira vez, né? x3. Aí aqui é 0. Então aqui vai ser x1. Beleza, pessoal? Olha o que é que eu quero que vocês façam aí agora. Até agora tá claro? Tá mais ou menos claro aí? Sim ou não? Posso avançar? Sim. Olha o que é que eu quero que vocês façam. Ao invés de usar o x0 aqui como eu usei, eu quero que vocês usem aqui, beleza? Aí na próxima camada, eu quero que vocês usem x2. Na seguinte, se tiver x1. Na seguinte, se tiver x0. Veja se a árvore vai mudar. Então, olha o que é que eu estou perguntando aqui, pessoal. Eu quero fazer a mesma resolução, só que aqui eu quero tirar x3. Nos próximos multiplexadores, eu quero que você tire x2. No próximo, x1 e depois x0. Veja como é que vai dar a árvore. Vocês entenderam a pergunta? Dá para fazer aí, pessoal? Todo mundo está entendendo, pessoal? Vocês estão dando pouco feedback aí no chat e eu fico preocupado. Pessoal, vão trabalhando aí. Eu vou reexplicar aqui para o Rafael, que chegou um pouco atrasado, aí você me coloca no mudo, tá certo? Porque senão eu perturbo o raciocínio de vocês. A ideia é o seguinte, Rafael. Vixe, eu vou tentar mudar aqui agora para o PDF. Vamos ver se vai dar o problema que estava dando agora. Só um minuto. Você está vendo o PDF aí, Rafael? Sim? A ideia é o seguinte, ó. A gente ontem trabalhou na substituição dos multiplexadores por portas lógicas individuais. E hoje a gente está trabalhando de uma forma mais simples. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo a seguinte propriedade. Se aqui eu tenho uma função f, e eu tenho ela que está na saída do multiplexador, se aqui eu tenho uma variável dessa função, x0, por exemplo, que é uma variável dessa função, significa que as entradas desse multiplexador terão, para formar essa função, a mesma função quando a variável x0 assume o valor 0 na entrada 0 do multiplexador, e a mesma função quando a variável x1 assume o quando a variável x0 assume o valor 1 naquela função. Ou seja, a variável que eu coloco aqui, ela se decompõe em duas funções menores, onde aquela variável assume o valor 0 e onde aquela variável assume o valor 1. Dessa forma, eu posso implementar circuitos com multiplexadores, fazendo isso repetidas vezes e obtendo funções cada vez menores, cada vez mais simples, até que eu tenha na saída desses multiplexadores apenas as variáveis originais ou constantes. Foi isso que a gente fez aqui, ó. A gente pegou, por exemplo, x3 aqui. E o que é que a gente fez? Para ter essa função de x3 aqui, significa que se eu tiver x0, perdão, x3, se eu tiver essa função z aqui, ó, que é x3, x1 ou x2, x0, né, aqui em z, se eu tenho x0 na entrada seletora do multiplexador, né, esse cara aqui, ó, que é a entrada 0, equivale a essa função todinha aqui, quando o x0 assume o valor 0. Beleza? Então, quando x0 assume o valor 0, eu vou tirar esse termo, né? Que fica 0 em de x2, e vou ficar com x3, x1. Então, significa que nessa entrada tem x3, x1. Beleza? Nessa entrada aqui, que é a entrada 1, é quando o x0 assume o valor 1. Quando o x0 assume o valor 1, eu vou ter x1 ou x2, né? Porque x2 em de 1 é próprio x2. Então, x3, x1, x2. Beleza? São funções menores. Vou repetir esse processo de novo, tá certo? Em cada um deles, até obter funções menores ainda. Aqui, eu retirei x1 daquela função, tá certo? Então, aqui, ó, como era x3, x1, quando eu retiro x1, né, vai ser x1 quando vai ser a função quando x1 assume o valor 0 e a função quando x1 assume o valor 1. Então, x3, x1, quando x1 assume o valor 0, dá 0. Não é isso? Ó? x3, x1, quando x1 assume o valor 1, dá o próprio x3. Note que aqui eu fiquei só com constantes,
Então, acabou aqui. Eu vou agora observar quem vai estar nessa parte aqui da árvore. E vou fazendo isso até que eu obtenha apenas constantes na saída do multiplexador. Significa que esse circuito implementa essa função. Beleza? Foi muito mais rápido, né? Foi de forma mais célere, mas eu acho que se a gente começar a fazer o exercício aqui, você vai pegar, porque eu também não poderia conseguir repetir tudo de novo só nesses 5 minutos que terminaram agora. Tá certo? Não pense mais em AND ou em OR. O que é que você tem que fazer? Você tem que pensar na variável seletora quando ela assume o valor 0 e na variável seletora quando ela assume o valor 1. Então, pode ter qualquer expressão. Pode ter um OR exclusivo, pode ter uma coincidência, pode ser qualquer expressão que eu tenha lá. Tá certo? Pode. Deixa eu só perguntar aqui, ó, antes de você perguntar, deixa eu só perguntar. Pessoal, vocês fizeram a questão aqui? Porque aí eu vou explicar de novo quando resolver a questão, novamente, tá certo? E aí você tira a dúvida já com esse segundo reforço aí para você. Pode dirimir algumas dúvidas. Né? Além do Brisamar, alguém fez, pessoal? A Laís fez também. Posso resolver aqui de novo? O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Vou copiar o quadradinho do multiplexador aqui para ficar usando. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou repetir aquele processo, só que agora eu estou amarrando a ordem que eu vou tirar as variáveis, né? A primeira variável que eu vou tirar é x3, a segunda variável que eu vou tirar vai ser x2, a segunda variável que eu vou tirar da expressão vai ser x1, e a última variável, é lógico, vai sobrar nas entradas do multiplexador, né? Que é o x3. Perfeito? Então, o que é que significa? Ó, quando o x3 está aqui na entrada seletora, significa que aqui eu vou ter essa expressão quando o x3 for 0. Beleza? Quando o x3 for 0, quem é que vai ser a expressão resultante, galera? Quando aqui for 0. Coloquem no chat para mim. Quem vai ser essa expressão aqui? Hein, pessoal? 0. Perfeito? Então, significa ó, que esse ramo da árvore já abriu morto. Esse aqui não cresce mais. Aqui vai ser 0. Perfeito? E esse ramo aqui vai ser o seguinte. Vai ser essa expressão quando x3 assumir o valor 1, porque eu tenho a entrada aqui, a entrada 1. Perfeito? Pois não, Israel. Pode falar. Tô no Paint. Tá ali no PDF ainda. 1000 perdões, tá, galera? Estão falando que nem um abestado, pensando que vocês estavam podendo me ver. Só um minuto. Obrigado, viu, cara? Senão eu vou falar meia hora aqui. Vocês estão vendo aí o Paint? Sim? Pronto. Então, ó, todo mundo entendeu porque aqui deu 0, não foi? Você conseguiu entender porque aqui deu 0, Rafael? Sim, beleza. Então, aqui, ó, na entrada 1 é quando x3, foi a variável que eu coloquei para cá, assume o valor 1, né? x3 está bem aqui. Quem é o resultado dessa operação aqui, galera? Só sumir com esse parênteses, né? Todo mundo consegue enxergar isso? x1 ou x2, x0, tá, pessoal? Não é x1, x0, não. x2, x0. Beleza? Então, ó, esse ramo aqui, que ainda é uma expressão complexa, eu preciso continuar trabalhando nele. Tá certo? Então, eu vou ligar outro multiplexador aqui nele. Vou ligar outro multiplexador aqui nele. Pronto. Agora, esse multiplexador vai fazer o mesmo serviço que o outro. Só que aqui eu tenho uma expressão mais simples, que não tem a presença do x3, que ficou aqui no caminho. Beleza? Aqui eu quero que na segunda rodada vocês tirem um x2. Então aqui eu quero x2. Feito? Quem vai estar nas entradas do multiplexador? Quando x2 assumir o valor 0, quando x2 assumir o valor 1. Quem são essas expressões? Coloquem no chat para mim. Quando x2 assumir o valor 0, já estão colocando aí x1. Todo mundo concorda, galera? Opa, lá isso já colocou, foi os dois. x1, né? E o outro, x1, x0.
Não é isso? Vocês concordam aí, galera? Sim ou não? Para x2 igual a x1, boa, Rafael, é isso. Já pegou o jeito. Para x2 igual a 1, x1, x0. É exatamente isso aí. Beleza? Então, aqui, ó, quando x2 assume o valor 0, vai matar esse ramo aqui todinho, ó, vai matar essa parte aqui todinha, vai ficar só x1. E aqui, quando x2 assumir o valor 1, vai ficar x1, x0. Beleza? Note. Aqui, eu tenho a presença de uma variável original, né? Então, esse ramo não continua crescendo. Não tem como eu simplificar mais isso. Ele não é mais uma expressão, ele é uma variável. Mas aqui é uma expressão ainda, né? Uma expressão ou. Então, vou precisar de outro multiplexador aqui para simplificar mais ainda. Não é isso? Vamos usar. Onde aqui eu tenho essa expressão. Beleza? Aqui eu quero que vocês tirem x1. Certo? Em x1. Quem vai estar nas entradas é 0 e é 1 aí, pessoal? Ó, quando x1 for igual a 0, vai ser quem? x0. Quando x1 for igual a 1, vai ser 1. Não é não, pessoal? Pronto, já colocou x0 e 1, beleza. É isso aí mesmo. Tranquilo? Então, aqui, ó, quando x1 assumir o valor 0, vai ficar o próprio x0 aqui, ó. Aqui, quando x1 assumir o valor 1, 1 ou qualquer outra coisa, é sempre 1. Aqui, então, eu tenho uma constante. Note, aqui eu encontrei, ó, a variável, uma das variáveis originais, da qual depende a função, e outra constante. Morreu aqui. Não consigo simplificar mais. Beleza? Vocês entenderam? Note, como eu mudei a ordem que eu tirava essas variáveis, a árvore mudou, que os ramos cresceram diferentes. Então, dependendo da ordem que eu tiro essas variáveis, eu posso obter árvores mais curtas, como foi essa, só 3 multiplexadores, ou árvores mais longas, como foi o exemplo passado. O exemplo passado eu tinha 2 ramos com mais multiplexadores, não era isso? E esse aqui, ó, com um ramo só de 3 multiplexadores, eu consegui resolver, tá certo? Como é que eu sei? Né? Qual é a ordem mais vantajosa de tirar isso aqui? Só experiência, pessoal. Beleza? Só fazendo muito, né? Quando você perceber que você tem uma end, você tira logo sempre um ramo, tá entendendo? Então tem que fazer vários exercícios. Mas o que é que eu quero que fique dessa questão? Dependendo da ordem que você tira, a árvore, as variáveis, a árvore ela cresce diferente. Tá certo? Ficou claro aí com esse exemplo, galera? Deu para entender? Vamos fazer outra questão, então. Tem alguém digitando aí. É o Rafael. É alguma dúvida, Rafael? Você quer abrir o áudio para perguntar? Eu falei que ia dar o espaço e peço perdão porque acabei esquecendo. Já entendeu? Boa, fico feliz, cara. Então, tem outra? Pois diga qual é a dúvida. Pode ser a dúvida de outro colega. Abra o áudio. Vou fechar o meu para não vazar. Tá dando para escutar? É que você tinha falado que, de acordo com as chaves que eu escolhesse, o percurso da árvore ia mudar, certo? Esse percurso mudando, o resultado no final, ele também vai mudar ou ele vai continuar sendo o mesmo, independente do percurso que eu tomo? Boa pergunta. Ele vai continuar sendo o mesmo. São circuitos isomorfos. O que é circuitos isomorfos? Eles implementam com portas lógicas diferentes a mesma resposta. Não é isso? Ou seja, a gente sabe que se eu tiver isso aqui, ó, estou botando aqui no chat, tá? Não é isso? São isomorfos. Beleza? Então, eles implementam sempre a mesma expressão. Né? Só que alguns implementam de forma mais curta, com menos portas, e outros implementam com mais portas, assim como a gente viu quando a gente tinha o nosso conjunto universal baseado em portas lógicas. Tá certo? Deu para entender mais ou menos? Posso repetir. O que é que acontece? As árvores multiplexadoras, elas vão ter um formato diferente, dependendo da ordem que você escolhe as variáveis dos seletores, mas elas essencialmente implementam a mesma função. Né? Se você fizer a tabela verdade de todas essas árvores, ela vai dar a mesma, ela implementa a mesma função. Beleza? Significa que são circuitos isomorfos. O que é isso? Eles estão implementando a mesma função lógica, só que com formas diferentes. Né?
A gente já viu isso outras vezes, né? Eu posso implementar uma tabela verdade utilizando um A barra end B barra, ou posso implementar a mesma tabela verdade utilizando um A ou B barrado todo mundo. Isso dá origem ao teorema de Morgan, não é isso? Perfeito? Então, são circuitos diferentes, mas estão implementando a mesma coisa. Aqui também vale isso. Tá certo? Show de bola. Beleza. Então, deixa eu pegar outra expressão aqui, talvez de alguma coisa que a gente tenha feito anteriormente, para passar para vocês. E aí eu vou amarrar aqui a sequência que eu quero que vocês tirem as variáveis para todo mundo ter a mesma resposta. Quero que vocês implementem essa função aqui, S2. Pode ser? Utilizando árvores multiplexadoras ou decomposição de Shannon. Só multiplexadores 2 para 1. Beleza? É possível, pessoal? Vamos amarrar a ordem que eu quero que vocês tirem. Eu quero que vocês tirem primeiro o D, depois eu quero que vocês retirem o C e depois, né, se ainda vai aparecer o B, né? Só são 3, Depois, por último, vai aparecer o B nas entradas, beleza? Utilize essa ordem aqui, porque as árvores de todo mundo vai dar igual, tem como a gente conferir de forma rápida. Beleza? Então, utilize essa ordem, ó, B, C, D de dado, né? D de doido, C de casa, e o B vai aparecer nas entradas do último multiplexador lá. Se alguém terminou, pessoal, puder, tira uma foto, coloque aí no chat. A gente vai conferindo, vai se ajudando, tá? Opa, já temos resposta? Show de bola, Laís. Deixa eu ver, né? D. Quando D for igual a 0, mata isso aqui tudo. Aí fica B barra C ou BC barra. Beleza. Aí eu tiro o C, não é isso? Quando C for igual a 0, né? Mata o B barra, fica só o B, tá certo? E o outro fica o B barra. Beleza. Né? Aí aqui, tira... Laís, só uma coisa, ó. Quando eu não tá errada, não. No outro você pode tirar o B. Tá certo? Porque aqui, ó, quando o B for 1, né? Quando o D for 1, D de doido, for 1, né? Fica B barra, ou B barra C, ou, não é isso? 0, essa outra parte ali você tem o D barra. A ordem que eu pedi para você tirar, tire para todas, tá certo? Então, na segunda camada, você tirou no C do de cima, tente usar o C do de baixo, tá certo? Vai dar um circuito correto, você tirou o B, porque não vai ter... mas só para a gente poder dar o de todo mundo igual, tá certo? Mas se você fizer a tabela verdade, o seu tá correto. Mas só para deixar amarrado a mesma resposta. Então, se ficasse o C, óbvio aqui, ia mudar pouca coisa, né? O C, quando for igual a 0, ia dar B barra em cima, tá certo? E o C, quando fosse igual a 1, iria dar B barra ou B barra, não é isso? Que ia dar o próprio B barra, ia dar B barra em cima e embaixo do último, beleza? Mas está correto a resolução da questão da forma que você fez. Parabéns. Não tem problema não, Rafael, a gente confere aí depois. Mas baseado na forma como eu disse que ia funcionar o da Laís, o último ali, se eu tirasse o C, ia ficar B barra nas duas entradas, bateu o resultado? Show de bola. Parabéns. Podemos seguir, pessoal? Deixa eu perguntar outra coisa. Precisa resolver essa questão? Sim ou não? Ah, tem uma vírgula, né? Acho que não, vírgula. Deu para entender, né? Não é acho que não deu para entender, não, né? Boa pontuação. Eu vou fazer essa questão, pessoal, só para mostrar um erro que é comum, tá certo? Que vocês não estão cometendo esse erro, beleza? Ainda bem, graças a Deus. Mas vou mostrar um erro comum aqui que tem nessa questão, ó. Então, vamos lá. Deu só uma paradinha. Se você está fazendo ainda, deu uma paradinha para você ver aqui comigo, beleza? Então, como a Laís mostrou aqui, lá muito bem, o que é que acontece? Ó? Aqui, ó, essa expressão aqui, quando D for igual a 0, mata esse aqui, beleza? Quando D for igual a 0, mata esse termo aqui. Esse termo aqui vai ficar 1, vai dar um ou exclusivo, né? B barra C ou BC barra, não é isso? Então, vai ficar B barra C ou BC barra, né? A nossa famigerada ou exclusivo, beleza? Que quando D for igual a 1, vai matar esse termo aqui,
vai ficar B barra ou B barra C, não é isso? Perfeito? Note, pessoal, note. B barra ou B barra C é, na verdade, o quê? Se eu botar B barra em evidência, tá certo? Aqui eu vou ter 1 ou C, não é verdade? Que é o próprio B barra, não é isso? Todo mundo consegue ver isso? Todo mundo conseguiu ver isso aí, pessoal? Então, na verdade, essa expressão aqui todinha, eu não preciso colocar essa expressão toda. Basta eu colocar essa expressão aqui. É só isso. Beleza? Tranquilo? Eu não utilizei nenhuma outra ferramenta. É que aquela expressão ali é equivalente a B barra. Tá certo? Perfeito? O meu conhecimento de álgebra booleana permite ver isso. Tranquilo? Então, ó, aqui eu já tenho uma variável. Eu nem precisaria crescer isso. É por isso que, às vezes, quando você aumenta aqui, você vai obter só constantes na entrada. Porque, na verdade, você estaria implementando a porta NOT. O que você estaria fazendo aqui era implementando a porta NOT. Aí eu vou abrir um parêntese bem grande. Tá, pessoal? Tá? O que é que acontece? Ó? A maioria dos livros, e se você fosse olhar de forma correta, aqui você tem uma expressão, você não tem uma variável, você tem B, perdão, você tem not B, tá certo? Então você tem não B, não B é uma expressão. Você precisaria de outro multiplexador que vai tirar essa expressão aí para ficar só com B. Perfeito? Tá certo, pessoal? Tranquilo? Você entendeu? Mas, para fins do nosso curso, se você chegar aqui, ó, com a variável barrada, eu já aceito. Você não precisa nem crescer, não. Tá certo? Mas, via de regra, se você tiver só multiplexador, você não tem B barra disponível. Tá certo? Então, você teria que implementar. Mas eu aceito se você já tivesse aqui. Beleza? Mas a grande maioria dos livros, ele pede para você pegar aqui, ó. A grande maioria dos livros pede para você decompor aqui essa porta NOT. Beleza? Agora aqui, ó. Lembre-se, eu pedi para tirar o próximo C. Mas tem C aqui nessa expressão? Sim ou não? Tem não. Então, não vou poder tirar o C. A única variável que eu tenho aqui para tirar é a B. Não é verdade? Quando o B assume o valor 0, aqui eu vou ter 1. Quando o B assume o valor 1, eu vou ter 0. Perfeito? Isso aqui está implementando a porta NOT. Tranquilo, pessoal? Não pude tirar o C aqui porque eu já descobri que essa expressão é o próprio B barra. Economizei multiplexadores. Beleza? Ah, professor, mas eu coloquei daquela outra forma. Não tem problema, ele vai estar certo. Só que, de novo, é uma expressão que, vamos supor que você tivesse isso aqui, ó. Ou que você tivesse esse circuito aqui, ó. Certo? Aqui é A. Não é isso? Aqui é A barra barra. Todos vocês estão conseguindo enxergar isso? Sim ou não? Duas portas NOT aí. Tá certo? Ó, duas portas NOT. A gente sabe que A barra barra é o próprio A, não é isso? Então, eu poderia arrancar esse circuito aqui, ó. E deixar só o fio. Perfeito? Foi aquele caso que a gente fez aqui. Vocês entenderam? Tá errado se eu deixar as duas inversoras? Não tá, não. O circuito vai implementar. Mas vai ser um circuito mais caro, um circuito menos eficiente, mais difícil de vender, mais demorado para montar, mais fácil de dar problema. E você tem que dar manutenção. Você está entendendo, pessoal? Então, onde a gente puder simplificar, simplifique. Beleza? Ficou clara essa analogia aqui que eu fiz do que é que aconteceu? Sim ou não? Vocês conseguiram entender, pessoal? Só o Brisa Mais
entendeu aí? O resto de vocês? Laís também. Vou retornar aqui o nosso circuito, tá? Então, ó, vamos lá. No meu próximo, eu tenho essa expressão, né? Beleza? Aí aqui dá para eu tirar o C, como eu pedi para vocês. Tranquilo? Na O exclusivo. Então, aqui, ó, quando C for igual a 0, mata esse aqui. Aqui vai ficar só B. Quando C for igual a 1, mata esse aqui. E aqui vai ficar só B barra. Não é isso, pessoal? Todo mundo conseguiu enxergar aí? Ou cometi algum erro? Todo mundo concorda? Precisa seguir aqui, ó? Não. Só tem variáveis. De novo, ó, esse B barra aqui, ó, de novo. Esse B barra aqui, ele está passível de você ter que fazer isso aqui de novo, ó. É B barra, né, ó. Beleza? Porque B barra é uma expressão. Beleza? Porque B barra é uma expressão. Não é uma variável. Mas, como eu já falei, ó, se você fizer só até aqui, eu já aceito. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Ficou claro aí? Em alguns livros, ele sempre deixa a variável original ou só as constantes. Eu estou dizendo que aqui, para fins do nosso curso, eu deixo você a variável barrada. Mas o correto é que a variável barrada, você tem uma expressão, né? B barra é não B. Então, você tem que implementar essa expressão. Em alguns livros, se você for resolver questões aí, pode dar essa diferença. Tá certo, galerinha? Ficou claro aí? Outro erro e outra confusão que vocês podem cometer é o seguinte, ó. Se na hora que for resolver, D barra, por exemplo. Tá certo? Isso aqui também é um ponto de erro. Esse aqui eu não costumo relevar. O barrado na entrada aqui eu até aceito, mas aqui não. Por quê? Ó, quando você coloca isso aqui, significa que você vai ter que você teria que ter, de novo, D barra é uma expressão, que você teria que ter um outro multiplexador aqui. Não é isso? E aí você vai furar o formato tradicional da árvore multiplexadora, né? Porque além dos dois ramos, você teria ainda um ramo aqui, né, no seletor, né? E você teria os ramos de cá e o ramo de cá, tá certo? Então, não coloque variável barrada na seletora, tá, pessoal? Na seletora, não. Aqui, até que, aqui, quando for para deixar do final, eu deixo, porque eu sei que vocês sabem implementar uma porta-note. Mas aqui, ó, não coloque a variável aqui, não. Tá certo? A variável barrada aqui, não. Coloque só a variável original. Por mais que a expressão, vamos supor que você tivesse só essa expressão aqui, ó. Por mais que na expressão só tenha a variável barrada. Quando tiver aqui, quando for 0, aí você coloca 0 barrado, 1 barrado. Perfeito? Então, é um outro erro comum aí que, normalmente, a gente costuma ver acontecer. Beleza, pessoal? Ficou tranquilo aí? Vocês entenderam? Vamos fazer outra questão. Brisamar, tá aparecendo aqui que você está digitando. É alguma dúvida? Ou às vezes o cursor fica ali em cima, eu fico aguardando. Vamos? Beleza. Pessoal, vocês lembram da questãozinha de vocês lá que vocês fizeram, do número de matrícula? Sim ou não? Vocês lembram dessa questão? Os mintermos equivalentes ao número de matrícula de vocês, a gente fez não sei quantas vezes aqui. Vocês lembram dela? Sim. Vamos implementá-la com multiplexadores. Cada um tem o seu número de matrícula, vai sair uma para cada um. A gente escolhe uns dois aqui para resolver. Pode ser? Hein, pessoal? De novo, para implementar o número de matrícula, eu vou precisar de quantas variáveis, pessoal? Para implementar os mintermos com o número de matrícula, considerando cada dígito, quantas variáveis são necessárias? 4. Exato. Porque os dígitos vão do 0 ao 9. Se eu usasse 3, só ia do 0 ao 7. Não é isso? Então, você tem lá a variável x0, x1, x2, x3. Você vai encontrar os mintermos que são equivalentes aos dígitos da sua matrícula. E depois, se você tiver essa expressão, eu quero que você implemente com o multiplexador.
Pode ser? Dá para fazer, pessoal? Vamos lá? Vamos arrochar aí. Vocês entenderam a pergunta, pessoal? Vocês entenderam a pergunta? Tá todo mundo sabendo o que é para fazer? Para não ficar esperando aqui e depois, vixe, nem estava sabendo o que era. Essa questão a gente resolveu várias vezes. Por isso que eu não estou dando tanta importância para ela. Edna, você chegou a fazer alguma vez essa questão do número de matrícula? Me dê o seu número de matrícula aqui para eu explicar o que é. Sim, chegou a fazer? Então pronto. Você vai pegar aquela mesma expressão da sua questão do número de matrícula. Você vai pegar aquela mesma expressão, por exemplo, no caso da sua, que eu estou vendo aqui. Você vai ter um mintermo 1, um mintermo 2, um mintermo 3, um mintermo 4, um mintermo 6 e um mintermo 9. Né? Isso, a sua matrícula é uma função, né, que depende do mintermo 1, mintermo é minúsculo, é mintermo 1, mintermo 2, mintermo 3, desenhar, digitar aqui a expressão, mintermo 1, mintermo 2, mintermo 3, mintermo 4, mintermo 6, mintermo 9. Não é isso? Sua matrícula contém esse mintermo. Cada mintermo, você vai seguir aquela regra original, né? A variável que na entrada relativa àquele mintermo aparece como 0, aparece barrada no mintermo. A variável que aparece com 1 aparece normal. Então, você vai pegar a expressão de cada um desses mintermos aí, vai escrever e depois vai implementar a expressão final com base em multiplexadores. Tá joia? Beleza. O que vamos fazer, então? Para a gente terminar, cada um, é lógico, vai ter sua matrícula, vai ter sua árvore, e a gente escolhe um aqui para a gente tentar fazer. Beleza? Vamos lá. Pessoal, à medida que vocês forem terminando, se vocês quiserem colocar aqui no chat, a gente dá uma olhadinha e a gente ajuda, vamos conferir, vamos corrigir. Tranquilo? Deu certo, Laís? Teve algum ponto específico, alguma dificuldade? Quem puder, pessoal, compartilhe. Teve alguma parte que você ficou em dúvida, que você Brisamar também pronto? Teve algum ponto que você achou que estava mais difícil, Brisamar, que você não tinha certeza de como proceder? A gente possa comentar. Ó, o Brisamar fez uma pergunta. Professor, por exemplo, se chegarmos a um ramo da árvore no qual tenha esta expressão, eu acho que ele está digitando a expressão. Vou terminar que aí a gente, né? C barra D barra, ou C barra D, ou C D barra. Sim. Ó, o que é que acontece, Brisamar? Se você simplificá-la, porque você já nota que você tem aí, ó, colocando o C barra em evidência, né? O D barra e o D vai ficar 1, aí você vai ficar só com o C barra, não é isso? Né? Aí você tem C barra, CD barra, que é a propriedade da absorção de novo. Você lembra? Não é isso? Aí vai ficar C barra ou D barra. Exatamente. E aí o que acontece? Se você pegar e colocar lá o C barra ou D barra, você sabe que a expressão está simplificada em relação a isso, você vai obter uma árvore mais enxuta. Beleza? Você entendeu? Mas, e mais simples também de você substituir. Quando você tem uma expressão muito grande, você vai substituindo em vários pontos, né? É fácil você cometer um erro, você cometer um equívoco. Nesse caso, dessa sua árvore, ela não sumiu com nenhuma variável, continua com as duas variáveis, C e D. Então, é provável que a árvore vá dar a mesma coisa, tá certo? Beleza? Mas né, sempre que você puder fazer isso, é um trabalho que você vai ganhar no final do circuito. Perfeito? Mas boa pergunta. Então, quando você puder, o faça, simplifique. Lembrando, porque o que está para trás a gente sempre usa, pessoal. A álgebra booleana já é uma coisa que a gente tem que ser íntimo. Rafael também terminou. Show de bola, Rafael. Pessoal, quem não terminou, eu vou pedir um minutinho da sua atenção. Pare aí um pouquinho, põe a caneta aí de lado, só para a gente conversar como é que vai ser a prova da semana que vem. Beleza? Então, só um pedacinho aí. Resista à tentação de terminar. Eu sei que às vezes está na última parte da questão, só para a gente tentar ser claro. Tranquilo? Até porque eu já estou atrasado para a aula de controle em seguida. Galera, na semana que vem a gente vai fazer nossa avaliação e é lógico, vai até multiplexadores aqui, beleza? A gente tem uma política dentro da disciplina e vocês estão acompanhando, a gente não deixa para fazer uma aula de exercício concentrado
Toda aula a gente faz o máximo de exercício possível, né? Eu acho que isso ajuda a você pegar na hora que a gente está passando o conteúdo, né? Então, a gente vai explorar até essa parte de árvores multiplexadoras, beleza? Como é que vai ser a prova, né? Na quarta-feira que vem, né? Que é dia 3, no horário da aula, beleza? O que é que a gente vai fazer? Eu vou estar aqui, a gente vai ter um documento que eu vou pôr no grupo e vou pôr também no SIGA, tá certo? Que é a prova, beleza? Então vai ter lá um PDFzinho da prova, bonitinho, tá certo? Aí eu vou entrar aqui no chat para poder ler a prova para vocês. E aí, se eu cometi algum erro de digitação, etc, a gente já corrige aqui na hora, né? Então é sempre bom isso, porque às vezes sempre tem um errinho, alguma figura que não saiu bacana, etc. Né? A gente já corrige aqui se tiver, vou ler, e tiro alguma dúvida de interpretação que você tiver. Lógico, vou tirar a dúvida da questão, tirar alguma dúvida de interpretação que você quiser. Né? Professor, nessa segunda aqui, o que é que você está pedindo? Eu queria fazer assim ou não. Você vai fazer isso aqui, vai aplicar o teorema de Shannon. Não. Nessa daqui, ó, você vai usar o seu número de matrícula como os mintermos, com a expressão tal, do jeito que a gente fez naquela aula. Não, nessa daqui eu quero que você use só a álgebra booleana. Ou não, nessa aqui você tem que fazer pelo mapa K. Está aqui na questão. A gente tira alguma dúvida desse tipo. Tá certo? E aí você vai ficar com essa prova até a aula seguinte, que é na quinta-feira. Beleza? Então, na quinta-feira, no final da aula, você vai entregar um documento dessa prova, né, resolvido, beleza? Para que ela seja contada como as suas respostas da prova, beleza? Então, você vai passar de um dia para o outro, né? Então, além de ter uma questão, das questões teóricas, né, vai ter uma questão de simulação, tá certo, pessoal? E aí eu quero perguntar para vocês desde agora. Eu já vinha falando isso com várias, passei a questão de simulação. Todo mundo está com ou o LogSim, se eu não me engano, que a gente viu aqui que aceitava também, ou o Proteus disponível, só para lembrar. Sim ou não? Sim, só o Brisamar? Também sim, ótimo, beleza, né? Ou vocês são quem mais está acompanhando, então beleza. Vai ser só uma questão essa de montar, mas vai ter, tá, pessoal? Beleza? Então, se você tem ainda alguma dúvida e tal, dê uma olhadinha. Ah, porque eu me amarro muito na hora de colocar os componentes no Proteus. Então, dá uma revisada, se for só isso, tá certo? Beleza? Então, você vai fazer no dia até no final da aula seguinte, você entrega. E aí eu vou estar disponível no horário também, se você quiser tirar alguma dúvida específica, lógico. Enquanto não fechar o momento da prova, eu não posso resolver, mas eu tiro alguma dúvida, alguma coisa em relação, se quiser dar uma olhadinha. Ah, professor, dê só uma olhada nessa minha questão aqui antes de entregar, eu dou uma olhada também, posso dar alguma dica ou não. Beleza, pessoal? Ficou claro? Joia? Pois então, pronto, pessoal. Então, o que eu tenho... Pronto, calma aí que a gente tem uma pergunta aqui no chat. Só um minuto, o Israel está perguntando. Professor, o pessoal que não está podendo assistir às aulas perguntou como é que vai ficar, já que eles não estão acompanhando. O pessoal que não está podendo assistir ao vivo tem as aulas gravadas, tá certo? O pessoal que não está podendo assistir de jeito nenhum, porque não tem nenhum acesso à internet, tá certo? Ou porque não se sente bem, não concorda com essa questão do DAD, o que é que acontece? A Prograde prometeu, a Pró-Reitoria de Graduação, né, que nos rege a todos aqui, um momento presencial para que você possa cursar a disciplina. Se esse momento vai ser agora em 2020.1, que a gente já está em junho, eu acho difícil. Então é provável que você vai fazer só em 2020.2. Por quê? Porque ninguém nem pode, nem que eu quisesse dar aula presencial para vocês, a gente pode ainda, pessoal. A gente estaria sendo inconsequente, arriscando a vida de todos que estariam presentes. Tá certo? Coincidentemente, você tocou nisso, Israel, hoje foi lançado um plano de retomada pelo governo. Se você for olhar os passos, né, considerando que a gente não vai ter mais sobrepico, né, porque a abertura conseguinte, em cada uma das fases, é só se você não tiver aumento lá nos casos, aumento de morte significativo, etc, a gente ainda vai demorar mais uns 45 dias, né, de 2 em 2 semanas, né, então a gente vai demorar pelo menos de 5 a 6 semanas para a gente receber a permissão estadual para poder voltar, tá certo? Então é provável
que já seria no semestre 2020.2. E o que é que eu acho que a Pró-Reitoria de Graduação vai fazer? Ela não vai prejudicar ninguém. Então, a gente tem que lutar por isso, e eu também vou chamar a atenção da coordenação em relação a isso, que quem não pôde fazer não pode ser prejudicado. Então, não pode ser reprovado. Ele teria que ser rematriculado. Tá certo? Mas, o que é que eu digo a você, que está podendo cursar, que está acompanhando, não precisa ser ao vivo, mas que está acompanhando pelos vídeos, o faça. Se você tiver condições, se você estiver saudável no momento, tiver onde assistir esses vídeos, puder fazer, o faça, porque nesse momento dessa retomada, vai ser o grupo menos impactado, é lógico. Isso está associado a uma situação de a gente poder, a gente tem que respeitar aqueles que não podem no momento, porque estão doentes, estão cuidando de pessoas que estão doentes, etc, etc, etc. Aí esses terão que esperar a normalização da situação, tá certo? Para fazer no presencial, já que é a única maneira que eles têm disponível para ele, tá certo? Mas a gente tem que saber que a gente está numa situação de longa duração. A gente já vem há 2 meses e, pelo visto, a gente vai ter pelo menos mais 1 mês e meio ainda pela frente aí, se tudo der certo, vamos dizer. Se tudo andar certo, se Deus ajudar bastante a gente, como eu sei que Deus é grande, vai ajudar. Então, a gente tem essa contrapartida, pessoal. Então, o pessoal que não está podendo assistir, ou não está querendo assistir, né, não pode, o que não tem solução, solucionado está. Se a pessoa realmente não pode, a gente tem que respeitar. E é lutar para não reprovação, e sim para a rematrícula dessa pessoa, para que ela possa fazer sem ônus. Porque não é culpa dela a pandemia. Não é verdade? Não é culpa minha, não é culpa de vocês, não é culpa de ninguém aqui. Beleza? Tá certo? Mas se você assim o pode, eu indico que você faça, porque vai ser o grupo que vai ter a chance de, nesse semestre, em vez de ficar amarrado nessa disciplina, enquanto se repete tudo, já vai ter acesso às disciplinas posteriores. No caso de vocês, quando forem aprovados, já vai ter micos. Beleza? Vocês ficou claro, pessoal? Acho que eu respondi a pergunta, sim ou não? Tranquilo? Então, não fiquem assustados sobre um reino de terror, em relação o professor disse para a gente fazer e tal. Quem puder, faça, pessoal, porque a gente está tendo a aula EAD, foi a determinação tanto do Ministério da Educação, a gente está obedecendo ordens, né? Eu sou simplesmente um funcionário, tá certo? Está obedecendo as recomendações do nosso reitor, do Ministério da Educação, do Ministério do Planejamento, não é verdade? Mas é lógico que aqueles que não podem ser onerados com isso, né? Aqueles que não podem estar assistindo, não podem ser prejudicados. Então, o que eu acho que a Pró-Reitoria de Graduação vai fazer é quando for ter um retorno, que é provável que já seja no próximo semestre, realmente, 2020.2, essas pessoas têm o direito de estar matriculadas nas disciplinas sem ônus nenhum, ou seja, não impactar no seu IRA, não contar como reprovação, não contar com tempo de jubilamento. Isso é que eu acho justo e eu tenho certeza que a Pró-Reitoria de Graduação, muito responsável, vai fazer. Tá certo? Beleza, pessoal? Ficou claro? Galera, muito obrigado. Reforcem os estudos aí nessa reta aí, até a semana que vem na prova. Creio eu que com esse tempo aí, a gente vai conseguir terminar essa disciplina, tá certo? Talvez fazer só os laboratórios, quando for liberado. E eu acho que se não puder ser liberado, se houver alguma coisa com isso, eu já estou bolando um esquema para a gente tentar fazer o laboratório à distância. É lógico, vai perder um pouco a questão da simulação, mas para não prejudicar vocês que estão querendo, estão buscando, e aí é o que eu faço. Quem pode, quem está querendo, quem está buscando, eu tenho um compromisso, lógico, com todos vocês, de tentar dar o meu máximo possível para conseguir permitir que vocês não tenham os estudos prejudicados. Né? De novo, também não é culpa de vocês a pandemia. Vocês estarem buscando esse avanço no curso de vocês. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, obrigado mais uma vez pela presença. Fiquem com Deus. E semana que vem a gente está aí para a gente fazer a nossa avaliação. Estudem, galera. E qualquer coisa pode perguntar aí por e-mail. Perturbem os bolsistas nessa reta aí. Eles têm que poder dar a monitoria para vocês. Então, peçam monitoria. Dê uma cutucada lá no grupo dos bolsistas. E qualquer coisa, se quiser também, pode entrar em contato comigo. Falem com os bolsistas. Eles sabem como me encontrar e pode passar a pergunta de vocês ou entrar em contato direto. Beleza, galera? Joia? Valeu, pessoal. Deixa eu ir para a aula de controle, senão o pessoal fica puto de raiva comigo. Até semana que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.